Patrô, né? E não sei, esperamos mais uns 2, 3 minutinhos para fazer a apresentação. Professora Vânia, o que você acha? Se a Vânia quiser se juntar aqui a nós, agora a sessão está sendo gravada. Então, hoje, dia 13 de abril de 2022, mais uma sessão do SIG Educação Odontológica. Hoje nós temos a grande honra e satisfação de termos conosco e apresentar aqui a professora Maria do Patrocínio Tenório Nunes, a professora Patrô. A professora Patrô é professora associada da disciplina de Clínica Médica e Propedêutica do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, é também supervisora do Programa de Residência Médica de Clínica Médica da Faculdade de Medicina. A professora Patrô já foi secretária executiva no Ministério da Educação, da Comissão Nacional de Residência Médica, fez um trabalho maravilhoso pelas residências médicas de todo o país. Ela já foi conselheira do Conselho Federal e Regional de Medicina de São Paulo, já ajudou a desenhar a residência médica numa perspectiva de rede no município de São Paulo. Ela tem aí uma experiência larga e ajudou na implementação do Revalida, do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, quando ela emprestou todo o expertise dela no desenvolvimento de provas no modelo OSCE, avaliação de habilidades clínicas, MMI. Então, a ideia hoje, né, esse momento precioso aqui com ela, é que ela pudesse nos contar um pouco, a gente pudesse conversar com ela sobre essa experiência de avaliação, né? Avaliação é uma questão tão importante e desafiadora, né? E ela tem uma larga experiência acumulada nesses modelos de avaliação aplicada. Então, a ideia é essa, Patrô. Talvez a gente pudesse começar com você contando mesmo um pouquinho assim, né? Talvez contando um pouco dessa história, como é que começou o seu interesse pelo tema, quais foram os desafios que você enfrentou nesse caminho, que lições você aprendeu, que conselhos você podia dar para nós na odontologia com relação a... nós temos hoje novas diretrizes curriculares que um pouco na mesma direção da medicina, né? Desculpa, essa campainha é as pessoas entrando. Ingressando. Não tem problema não. E, então, a ideia era te ouvir um pouquinho sobre essas questões, tá? E aí depois eu vou olhando o chat aqui, vou pedir para as pessoas, a gente vai fazer hoje uma sessão bem interativa. Então, enquanto a professora Patrô vai falando, eu vou tomando nota das questões e colocações aqui, e a gente vai depois criando uma interação, né? Marco, você acha que a gente podia agora, talvez, deixar a professora Patrô em tela cheia? Não, porque daí aparecem muitas minhas rugas, assim tá melhor. Como Ana está sem microfone. Eu vou desligar um pouquinho a minha câmera para deixar você em destaque e volto na hora de fazer as perguntas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu perguntar se a professora Vânia quer falar alguma coisa. Professora Vânia, quer colocar mais alguma coisa antes da gente começar? Não, só, obrigada, professora Ana Estela, só deixar um abraço de boas-vindas a todos, de agradecimentos à professora Patrô, que já esteve com a gente naquela maravilhosa reunião que foi sediada na FAUSP no ano passado. E saiba, professora, que a sua inclusão na programação foi por solicitação das pessoas que participaram daquela atividade e que pediram um pouco mais aí desse compartilhamento de experiências. Então, estamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigada. Bom, muito obrigada às duas professoras, obrigada mesmo, assim, eu fico até um pouco sem graça e eu sou difícil de perder a graça, né, mas enfim, eu fico um pouco inibida e com uma responsabilidade gigante aí pelo que vocês me falaram. Queria agradecer
a introdução que a professora Ana Estela e a professora Vânia acabam de fazer, dizer que, assim, eu acho que esse é um caminho, né, que nós precisamos nos encontrar para trocarmos experiências e aprendermos juntos. Também eu queria lembrar que tudo isso é fruto de oportunidade, né? Eu estou na Universidade de São Paulo, tenho ótimos companheiros, depois eu encontrei outras pessoas que ainda me deram mais ainda apoio, a professora Ana Estela, uma delas, a professora Jane, que era da Unifesp, agora está na Universidade Federal de São Carlos. Eu não posso deixar aqui de comentar sobre a professora Maria Paula Dallari Butti, que foi a secretária de Ensino Superior na ocasião incrível que eu tive lá na Comissão Nacional de Residência Médica e propiciou tantas coisas, assim como o professor Francisco Campos, que durante um período também esteve no Ministério da Saúde junto com a professora Ana Estela. Então, sempre é um conjunto, né? Nós não fazemos nada sozinhos e é sempre um conjunto de pessoas. Queria agradecer a todos vocês que indicaram o meu nome para estar aqui hoje. E estou aqui, eu acho, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, assim, são muitos anos, né, conversando com as pessoas, é que o ideal é saber exatamente o que as pessoas querem, né? A professora Ana Estela sabe que toda vez que nós íamos para as diferentes universidades pelo Brasil afora, meu respeito só cresceu por todas as regiões brasileiras. Eu sempre dizia, mas o que vocês querem ouvir? Porque senão a gente fala da gente mesmo, do nosso pequeno mundo e deixa de trocar e deixa de aprender, né? E aí o Paulo Freire já dizia que professor é aquele que de repente aprende, né? Então, acho que a ideia hoje é essa. Naquele nosso primeiro encontro, bem lembrado pela professora Vânia, eu comentei sobre algumas metodologias que nós usamos aqui. A professora Ana Estela pede para eu conversar um pouquinho sobre como foi esse caminho, como foi essa trajetória. Eu acho que aqui na Faculdade de Medicina, bem inspirados por alguns professores, desde o professor Eduardo Marcondes, que foi um grande mestre aqui da pediatria, até o professor Milton mais recentemente, aí eu estou falando dos últimos 10, 15 anos, nós começamos a questionar muito a forma de avaliação e ler a literatura internacional. E um ponto assim que eu acredito muito interessante e importante foram as trocas nos congressos internacionais de educação médica, onde nós víamos os nossos colegas da Europa, do Canadá e dos Estados Unidos muito à frente em termos de avaliação, e aquilo nós fomos aprendendo nesses congressos. A Associação Brasileira de Educação Médica é também um personagem importante nessa construção, professora Ana Estela, professora Vânia e todos que estão aqui agora ouvindo. Porque nós tivemos oportunidade, eu tive oportunidade, desde 2001, de conhecer essa Associação de Educação Médica Brasileira, que tem como objetivo trabalhar pelo aprimoramento da formação médica no Brasil. Eu quero dizer que, em alguns momentos, talvez tenha sido a única brigando por isso, né? Infelizmente, eu não esperava ter de novo esse mesmo cenário. Mas, enfim, de 2001 até 2013, 2014, estive bem à frente desses processos e pude aprender e ver uma construção muito importante. E eu quero dizer para vocês que, apesar de tudo, que sempre nós precisamos melhorar, o ensino médico, no meu ponto de vista, vendo os jovens que chegam aqui para fazer residência, melhorou, sem dúvida, quando eu comparo a minha geração com a deles, melhorou em vários aspectos, até porque eles são diferentes e creio que muito melhores em muitos aspectos. Também o ensino se percebe melhor. O que a professora Ana Estela me provocou, perguntando para mim qual é a importância da educação, e eu me lembro até que num dos encontros, acho que tenho certeza, a professora Ana Estela estava junto, estavam professores do Canadá, um outro tipo de oportunidade que tivemos e temos no Brasil. Ela disse, questionando assim, tantas coisas que nós precisávamos melhorar na educação em saúde ali naquele momento, ela disse que se nós tivéssemos R$1, esse R$1 deveria ser investido em educação. E aquilo me chamou muito, em avaliação.
porque aquilo me chamou tanto a atenção que era exatamente assim que eu pensava. Se você modifica a avaliação, é como se ela fosse uma força motriz para transformar outras coisas. E o exame de residência, de seleção para ingresso aos programas de residência médica no Brasil, era uma força motriz contrária a qualquer modificação e atualização de diretrizes curriculares. Nós tínhamos as diretrizes curriculares muito boas de 2001 e agora atualizadas em 2014, mas os exames de residência, feitos da forma que eram feitos e ainda são, em grande parte, eles simplesmente anulam todos os processos de transformação de ensino. E esse aqui fica aqui já como um grande desafio ou uma colocação que eu faço para vocês da odontologia ou para todos nós da saúde. Um cuidado muito grande com os processos ao longo da formação e da inserção na carreira. Porque qualquer desses processos que venham depois, eles refletem naturalmente e conformam o ensino, independente das diretrizes curriculares ou dos projetos pedagógicos, por melhor que esses projetos pedagógicos tenham sido pensados, pesquisados, elaborados e colocados em prática. Então, professora Anistela, eu posso te dizer que o maior desafio, ou o que direcionou, o que mais diretamente atuou para que nós lutássemos por transformar a avaliação em saúde, na medicina, foi exatamente o exame de residência. E era um desafio gigante, porque são milhares de jovens que terminam seus cursos, a residência médica, como eu defendo também, e ouvi muito dos meus antecessores, é fundamental na inserção profissional. Eu sempre digo e disse que era um privilégio da medicina, felizmente agora de todas as profissões da saúde, da imensa maioria das profissões da saúde, a oportunidade de iniciar um jovem, iniciar na sua profissão sob supervisão. Tenho muitos irmãos, tenho irmão jornalista, arquiteto, advogado, professor, né, são professores, e eu percebo que eles foram, e meus filhos também, um é economista, o outro engenheiro, foram aprender na prática, na lida do dia a dia, e ouvir meu filho dizer ao telefone: mãe, tudo que eu aprendi na faculdade não está me servindo para o meu estágio aqui de trabalho, e ter que dizer a ele que tenha paciência. Ele estava num processo de aprendizado. Mostra que a residência médica é importante, assim como todas as profissões da saúde, mas o exame de residência era um atraso na evolução do ensino. Então, nós tínhamos que conversar sobre a avaliação, que seja pelo exame de residência, mas é evidente que não é possível promover transformações num processo seletivo sem ter experiência desse tipo de avaliação ao longo da graduação, tanto para os professores que elaborariam e elaboram essas seleções, como para os próprios estudantes. Eles são acostumados, ou éramos acostumados, a responder perguntas teóricas sem nos importarmos com habilidades e atitudes. Como fazer um processo avaliativo na residência médica e como isso repercute na graduação. O interessante é que, dessa vez, o carro foi adiante dos bois e os bois tiveram que correr para carregar o carro. O primeiro exame foi em 2004, treinamos aqui na Faculdade de Medicina por 2 anos consecutivos, mérito de muitos professores, e aqui eu destaco a professora Yolanda Tibério, que esteve à frente desse processo. Ela ainda é muito jovem, era mais jovem ainda lá em 2002, quando ela começou, junto com outros professores, a professora Renata Daldi, a aplicar, e vários professores, sabe, de todas as áreas. Então, a prova, lembrem que a gente conversou da última vez, o OSCE, a prova de habilidades clínicas, foi transformadora no processo seletivo para residência médica, implicando em mudanças sequenciais, porque os estudantes almejam fazer residência. Então, eles começaram a cobrar dos seus professores nos diferentes locais
transformações. A Universidade a Federal de São Paulo, a Unifesp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, imediatamente se associaram nesse processo. Nós fizemos quase que juntos, e uma troca intensa entre nós, com muito receio de dar tudo errado, com muitas desconfianças de todo mundo, e principalmente nossa, mas acabou dando certo. Então, o que significa hoje, passados tantos anos, 20 anos desse início de prova prática com o OSC, que nós evoluímos, não só no OSC, hoje temos muitas pessoas qualificadas, habilitadas pelo Brasil inteiro, certamente mais habilitados do que eu, do ponto de vista científico e de pesquisa, para falar sobre isso. E aí, USP Ribeirão, a Faculdade de Medicina, a Universidade de São Paulo, campus de Bauru, todas as universidades federais, ou quase todas, todos têm muito acúmulo nessa área de prova prática de habilidades clínicas. E uma coisa que talvez a gente não tenha muito escrito a respeito é que, além de modificar o ensino, porque tem uma modificação da avaliação prática, traz uma reflexão sobre o que é ser esse profissional que nós estamos avaliando, ou que nós somos, do ponto de vista ético e científico. A professora Vânia está perguntando se algum dos presentes utiliza a OSC na graduação para compartilhar as experiências. Eu acho que isso é bem bacana. Eu sei que, eu conheço o Rodrigo, que estava comigo na outra sessão, que eu não deixava ele falar, coitado, porque ele era o moderador, e eles fazem muito isso lá na Suprema, né? O Rodrigo é muito mais qualificado que eu nesse momento para falar sobre isso. Bom, dali nós fomos para outras experiências. Eu estava querendo dizer, antes de falar das próximas modalidades, que nós percebemos o quanto nós passamos a compreender melhor a trajetória do aluno, porque antes cada um ficava no seu quadrado, não é? Eu avaliava a parte clínica e, vamos dizer assim, esquecia que tinha um conjunto de treinamentos e de habilidades que eles tinham. Então, que eles aprendiam, os estudantes. Aí nós tivemos que conversar, professor de clínica de obstetrícia e ginecologia, pediatria, cirurgia, medicina preventiva e social, e, de repente, funcionários, área não médica, começando a participar também desse processo, e nós nos descobrindo e entendendo que repetíamos muitas coisas em várias áreas, né? Então, eu sei que vocês estão trabalhando aí as unidades curriculares, as diretrizes curriculares e depois as unidades. Tivemos que conversar sobre competências, porque antes tinha lá aquela ementa da disciplina, ao final dessa disciplina, os objetivos são quais. Nós tivemos que conversar sobre o que é uma competência, estudar esse assunto. Tem muitas definições pelo mundo, escolher uma definição e, basicamente, assim, resumidamente, bem simplificadamente, dizer que não importa só o conhecimento, mas vocês estão me ouvindo? Porque aqui apareceu uma mensagem que foi detectada uma interrupção na minha transmissão. Teve um engasgozinho, mas a gente não chegou a perder. Eu, pelo menos, te ouvi bem. E se alguém não ouvir, por favor, acuse aqui no chat, tá? Mas podemos seguir por enquanto, Pator. Obrigada. Obrigada, professora Anistela. Então, como eu estava dizendo, nós somos compreendendo que a nossa função de professor ia muito além do conhecimento pelo conhecimento, mas também introduzir questões de habilidades, né? Como é que eu faço um procedimento, uma anamnese, como que eu me aproximo de um paciente para examinar, como é que eu converso com o familiar, e até discutir questões éticas nesse momento, ou, de um modo mais abrangente, mais recentemente, o profissionalismo. Que esse foi o último desafio que a educação médica do mundo teve. Ao introduzir, quando o professor Harden introduz lá em 1975 a prova prática de habilidades na Europa, acabou que todo mundo, os estudantes
assim, toda vez que a gente introduz uma avaliação, precisa saber que aquilo vai conformar o ensino, independente do projeto pedagógico e das competências desenhadas e estabelecidas. Então, os estudantes passaram a ser muito focados em fazer, em demonstrar. E estávamos esquecendo do ser, né, do profissionalismo dentro de cada área ou de cada profissão. E daí fomos ampliando esses arcabouços de avaliação. Tudo que eu estou falando para vocês é uma coisa que lá eu não consigo publicar em boas revistas, porque tudo que eu falo lá na Europa já se faz, e na Austrália, na Nova Zelândia já se faz há mais de 20, 30 anos. Então, nós passamos por uma outra etapa, que é a avaliação inócua, sem precisar, porque, gente, fazer uma prova prática, eu estou vendo que vários de vocês têm essa habilitação, vocês sabem o quanto que custa, né? Custa, assim, em termos de tempo dedicado, empenho, em que pese isso fazer uma reflexão enorme sobre o ensinar. Mas percebemos que é possível fazer de outras formas no dia a dia, como nós chamamos de Clinical Exercise Evaluation, o CX ou mini-CX, também proveniente do grupo de Dundee, que elaborou e estabeleceu as métricas para o OSCE. Nós já mostramos para vocês isso, como é que se faz, o mínimo de estações, o mínimo de tempo, todos os pré-requisitos para um bom OSCE, e aí eles falam de uma avaliação à beira da atividade que estejamos fazendo, quer seja no consultório, numa enfermaria, no ambulatório e até mesmo no pronto-socorro. Claro que no pronto-socorro tudo isso precisa ser melhor planejado, porque o tempo ali é muito importante para o paciente, nem sempre o docente da beira do leito no pronto-socorro vai conseguir fazer as duas coisas, né? Já é complicado para cada um de nós da saúde. Eu me lembro que o ministro Fernando Haddad, então ministro da Educação, nós tínhamos, eu e Maria Paula e Giane, quase convencemos o ministro, na verdade, que um professor de prática em saúde precisava receber 1,5 num acréscimo, se não 2, pelo menos 1,5, porque você faz duas coisas, né? Ao mesmo tempo que ensina, atende, né? Você está com uma responsabilidade sobre aquele atendimento, não é diferente para vocês. Então, o ministro se convenceu, mas os professores das outras áreas, não da saúde, não se convenceram que queria igual aumento. E aí a coisa não avançou muito. Mas voltando para a nossa tarefa, então nós temos essas outras modalidades, que é a avaliação prática à beira do que estiver acontecendo, também padronizado, também com instrumento, como acontece no OSCE. Eu estou vendo uma professora dizer que ainda não tem muita... que ela quer conhecer mais isso, e a gente pode fazer depois outras oportunidades para conversar sobre isso. Uma outra forma que nós fomos compreendendo, assim, me preocupa muito na Europa e outra vez na Austrália, Nova Zelândia, isso já avançou, e o que eu saiba no Brasil, a Faculdade de Medicina do Einstein utiliza essa metodologia, é mostrar para os nossos candidatos à graduação em saúde que não basta ter sido ou ser um bom aluno de física, no caso da medicina, né? Física, biologia, inglês, que mais que valorizam? Eu não sei geografia, mas é preciso saber geografia, porque isso vai ser importante na epidemiologia, né, das doenças. Mas, enfim, é preciso que eles saibam que há que haver habilidades humanas como pré-requisito para o exercício da prática em saúde, independente de qual área da saúde nós estejamos falando, né? Ontem, a professora Ana Estela e eu tivemos uma reunião por uma outra atividade aqui na Universidade de São Paulo, e foi muito bonito ouvir da professora Roseli Lopes, da Poli, que ela não sabe de onde saiu a ideia de que para fazer engenharia precisa ter como pré-requisito... Era saber número, Ana Estela? Ela dizia que o pessoal tinha que vir de exatas, mas que, na verdade, né, a engenharia
ela gasta muito tempo depois convencendo todo mundo de que engenharia não é só exatas, né? Mas... que exige criatividade, né? Prontidão. E aí eu falei para ela, que interessante, porque eu acho que também está errada a classificação das nossas áreas em biológicas, porque as nossas áreas são as mais humanas das atividades, né? Antes de tudo é preciso acolher, ter empatia. Então, como que a gente vai saber biologia como um pré-requisito? Tem que ter outros pré-requisitos. E isso que eu estou falando, então, nós estamos buscando fazer com que os nossos estudantes e pós-graduação no nível da residência médica entendam que não basta só ter bom conhecimento de habilidade, treinar atitudes apropriadas, é preciso ter um conjunto de princípios e valores que respeitem as diferenças, que respeitem a diversidade. Veja, hoje em dia, na medicina, ainda lidar com pessoas que têm preconceitos relacionados à cor da pele, religião, gênero, é muito complicado, porque está mais do que provado que isso induz a erros na prática profissional, né? Então, esse conjunto de questões que são de ética, de moral, de princípios e de valores, de comunicação, de trabalho em equipe, de respeito às diferenças que eu já falei, e são questões muito importantes que mostram habilidades, e melhor do que habilidades, seriam afinidades com a profissão que esse jovem quer exercer. E por isso nós introduzimos um modelo também aí desenvolvido no Canadá, que que se chama múltiplas mini entrevistas, que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. A professora Anistela me ajudou muito numa das seleções de residentes. Mais uma vez eu coloco na residência para impactar lá na graduação, que os residentes, aqueles alunos saibam que é importante não só saber, conhecer, fazer, demonstrar e ser, mas também ter outras... Nós perguntamos para eles sobre coisas do dia a dia. Lembra, ontem alguém comentou num dos telejornais que aquele infeliz daquele deputado que fez comentários muito perniciosos em relação às ucranianas, ele se defende dizendo que ele fez aquilo num momento privado. E aí alguma das jornalistas disse, mal sabe ele, que um comportamento adequado não se mede só em público, né? E às vezes alguns comentários mostram o que nós pensamos exatamente sobre as pessoas. Então, quem lida com pessoas precisa refletir. Nós não queremos excluir as pessoas porque elas pensam diferente, por favor. É preciso que eles compreendam que é preciso refletir sobre como conviver com quem vem de outras camadas sociais, com níveis educacionais, que não tiveram as mesmas oportunidades. E eu acho que vocês devem estar vivendo isso há menos ou há mais tempo. Nós estamos vivendo aqui na faculdade um debate intenso sobre as cotas. Então, para mim é complicado se nós não conseguimos conviver com os diferentes enquanto companheiros e parceiros, né? Quanto mais com um paciente que tem vivências, necessidades muito diversas daquelas que nós estamos. Sem esquecer e sempre lembrando aos jovens que nós somos pessoas e que o nosso ser estar naquele dia vai comprometer também a nossa prática profissional e não se exige que nós sejamos robôs perfeitos e plenos todos os dias. Então, nós fazemos uma série de avaliações aqui. Hoje mesmo, coincidentemente, os médicos jovens preceptores estavam treinando para começar a semana que vem a avaliação, aquela que eu falei de habilidades clínicas, o Clinical Exercise, o CX dos residentes agora aqui no nosso ambulatório. O MNI que nós fazemos no processo seletivo e ao longo da avaliação. Feedback como uma estratégia fundamental em qualquer dessas modalidades de avaliação. O Clinical Exercise, ele não tem
função se não houver um feedback estruturado, fundamentado, pessoas treinadas para darem esse feedback. Assim como o OSCE é um momento muito oportuno e impactante, e também o CIEX, para dar esse feedback, a pessoa reflete e conversa muito. E isso faz com que ela perceba e tente modificar suas práticas futuras em relação àquilo que foi apontado durante uma prova prática. O que nós tentamos avaliar, então, nesse Clinical Exercise? Habilidades de entrevista, de exame físico, de profissionalismo, de julgamento clínico, de aconselhamento do paciente, de organização e eficiência no registro daquilo que está sendo feito ou executado. E isso é bem impactante, como eu acabei de falar. Percebam que é quase igual no OSCE. A diferença é que o OSCE é uma simulação, um paciente simulado, quase sempre um ator, e isso foi muito importante. A professora Ana Estela pôde participar de uma banca de mestrado, onde um diretor de teatro fez o seu mestrado exatamente neste ramo que se abriu no mundo e também no Brasil, para quem é formado em artes dramáticas, que é simular situações clínicas para que nós possamos avaliar de forma mais profissional os nossos estudantes. Enquanto que o CIEX, ou SEX, com C, ele é feito com o paciente real, que obviamente precisa ser consultado e autorizar que entre um avaliador enquanto a consulta se desenvolve ou o procedimento se desenvolve. Na área cirúrgica, que tem uma interface importante com a odontologia, existem procedimentos que levam nomes, às vezes estranhos, em inglês, né, as siglas, os acrônimos, mas para acompanhar procedimentos cirúrgicos, sabe? Isso é bem já estabelecido, estruturado. No Brasil, a professora Elizabeth Santos, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professora hoje aposentada da UFRJ, fez um trabalho que é respeitado em todo o país em relação à avaliação do residente de cirurgia, do estudante de medicina no campo cirúrgico, claro que daí muito menos proporcional do que aquele do residente, é feita uma avaliação por um terceiro cirurgião. Então, vocês percebam que, além do cirurgião principal e do assistente, tem que entrar um terceiro que não está em campo e que vai seguir um instrumento padronizado, que ele está olhando muitos aspectos que certamente eu não vou me aventurar a falar todos, porque eu vou errar e vocês conhecem melhor. Mas desde receber o paciente na sala, confirmar e conferir se ele é mesmo o paciente que precisa, que vai fazer aquele procedimento, até a técnica cirúrgica em si mesma e a finalização e o acompanhamento desse paciente. Então, na verdade, pessoal, só para parar por aqui um pouco e ouvir o que vocês queriam que eu continuasse falando, existem estratégias desenvolvidas desde a atenção primária. Então, por exemplo, lá na atenção primária, grava-se a entrevista e depois um conjunto de profissionais assiste e dá um feedback para aquele profissional de saúde que estava à frente, mais precisamente, daquela consulta ou daquele procedimento. Isso é muito bem estruturado pelos médicos de família e muitos profissionais atuam dessa forma e assim fazem. Nós temos aqui também ainda a avaliação 360, que são toda a equipe de saúde já muito bem engrenada, que faz a avaliação dos aprendizes com olhares diversos. O que nós não conseguimos ainda, conforme os países desenvolvidos fazem, que é muito impactante, é o maior impacto depois do feedback do professor ou do avaliador. O paciente dá esse feedback para o nosso aprendiz. O que nós temos observado aqui é que os nossos pacientes são muito parceiros dos estudantes, então o feedback é sempre muito positivo, ele dificilmente consegue observar alguma falha no estudante. Pelo contrário, eles ficam com pena do estudante e acabam falando: a senhora está sendo muito exigente com ele, por favor, tenha piedade, um dia a senhora já foi jovem e tal, não faça isso com o pobre do menino.
acho que... Então, o que eu falei para vocês? Resumidamente, OSCE, CEX, CEX, Clinical Evaluation Exercise, múltiplas mini entrevistas que têm um outro fundamento, buscar outras questões de julgamento de princípios e de valores, e avaliação 360, que são coisas que eu vejo que têm crescido muito e que vários de nós temos, a professora Anistela compartilha dessa luta conosco. Nós precisamos avançar muito no Brasil e de uma maneira rápida em relação à formação e à prática interprofissional. A avaliação 360 acelera isso. E eu tenho notado que, mesmo ainda embrionariamente, isso tem acontecido aqui. Eu não sei se eu respondi todas as suas provocações, professora Anistela, mas fico à disposição, porque senão só eu falo e daí não tem graça nenhuma. Eu adoro falar. Então já vamos aqui nos primeiros aplausos, porque, nossa, excelente, né? E aí bastante gente entrando ainda aqui. E então, assim, fantástico os comentários, né? Interessante verificar quando você coloca que o desafio começou com perceber que os estudantes estão na graduação, mas eles já estão pensando na residência. Então, eles vão atravessar a graduação e aprender na graduação de acordo com como vai ser o exame da residência. Eles já focam em estudar para o exame da residência. Estão no internato, mas estão pensando na residência. Então, vocês perceberam que vocês precisavam fazer alguma coisa pelo exame de ingresso na residência que pudesse responder às necessidades de qualificar a própria graduação, certo? Exato. Então, desenvolver... Então, e como você colocou, que a avaliação ela tem um poder, assim, conformador, né, do processo. Então, por isso que ela é tão estratégica e crítica, né? E aí eu queria que talvez você pudesse comentar um pouquinho. Tem uma pergunta da professora Vânia, que deixa eu resgatar. Só um comentário, Ana, só um comentário. Sim. Não, você perguntou quais os principais desafios para implementar uma metodologia de habilidades clínicas. Acho que isso é uma pergunta excelente. E aí, ao responder essa pergunta, talvez a professora Patroa também pudesse esclarecer um pouco, para quem não é ainda iniciado nesse tipo de prova, as principais diferenças. Você já falou algumas, né? Talvez só reforçar. Entre um OSCE, um MMI, uma avaliação 360 e o CIEX, né? Entre o OSCE e o CIEX, acho que você já colocou muito bem, que o OSCE ele é simulado e o CIEX, na verdade, é num contexto de situação real, certo? Mas os dois têm que ser padronizados, tem que ter um checklist, tem que buscar fazer uma avaliação que seja planejada para aquele momento que está acontecendo, certo? E quando você diz planejado, é preciso saber se eu desenvolvi esse ensino, né? Porque nós temos um péssimo hábito de nem sempre concatenar a avaliação com o planejamento pedagógico realizado, né? Não só planejar, mas realizar. Então, professora, eu fico sempre surpresa com a sua capacidade, professora Anistela, de resumir. Você escuta, escreve, e ao mesmo tempo você consegue. Eu acho que eu estava olhando ali ao lado, você já fez um belo resumo. Então, o principal desafio do OSCE nós temos que ver uma prova acontecer. Eu acho que talvez você concorde comigo, que é preciso ver umas situações, mesmo que sejam simulações da situação acontecendo. Lembra que nós fizemos isso para o Revalida, pessoal? 34 professores do Brasil todo foram a Brasília. E 34, acho que 32 não acreditavam que isso podia acontecer, que daria certo. Que a gente estava inventando um novo alienígena aqui na Terra. Quando nós levamos esse... Coincidentemente, tempos depois, nós conseguimos até conquistar o Emerson para ser um professor e defensor do OSCE, né? Ele como diretor de teatro. Graças a Deus, nós tínhamos levado o Emerson a Brasília, e eu pedi na hora, quando eu vi
e os professores estavam muito resistentes, eu falei, Emerson, simule uma falta de ar, por favor, entre aqui, peça que todo mundo te ajude, está cheio de médico aqui. Ele simulou com tamanha competência, falta de ar, que os professores ficaram desesperados, inclusive eu, porque eu não sabia que um ator conseguia fazer uma palidez cutânea. E eles têm as estratégias para isso, eles aprenderam fisiologia para fazer isso. Muito bem, precisamos de tudo isso, que é o excelente para fazer uma prova OSCE? Não. Nós precisamos ter coragem, vontade, vai lá e faz, assim, uma coisa em avaliação, a primeira coisa é saber o que eu consigo fazer nesta instituição neste momento. Então, a prova OSCE, ela pode ir desde simular uma situação de atendimento, vamos dizer, de um politrauma, até, na verdade, uma prova que eu faço para o primeiro ano da faculdade de medicina, que é como que ele conta uma notícia, dá o resultado de um exame para um paciente. Eu adoro contar essa experiência, porque, assim, na universidade pública, nós vamos ter restrições financeiras, então não posso contratar ator para avaliar 180 alunos, 6 anos, certo? Então, como que o diretor vai, no máximo, me autorizar a contratar esses atores para a prova de residência, porque ela tem todo um formalismo. Para o primeiro ano, te vira aí com 180 alunos. E aí eu tive a ideia, vou chamar os pais. Por que eu vou chamar os pais? Porque os pais, eu era mãe de recém-ingressante na universidade, eles me afastaram completamente da vida deles, eu não sei o que eles estão fazendo, não sei com quem eles andam. E aí o pai e a mãe vão se interessar. Aí, gente, o pai, a mãe, os avós, foi muito engraçado. É muito engraçado. Todo mundo quer participar. E eu podia treiná-los, e eu os treinei para aquelas situações que são mais simples. E cada um de nós é muito artístico, independente da nossa profissão e da nossa idade. Então, deu muito certo a prova prática, e até hoje eu tenho residentes que falam, minha mãe quer muito encontrar você, porque ela veio, lembra, professor? Claro que eu não lembro, mas ela veio aqui e fez parte da prova do final do primeiro semestre do primeiro ano, ficou encantada que eu já sabia aplicar injeção, que eu já sabia dar uma notícia, que eu sabia até começar um curativo. Com quem que eu contei para fazer tudo isso? Com os jovens médicos, com a equipe de enfermagem, que sempre foi muito parceira, e que sabe como ninguém fazer isso junto comigo. Então, vocês vão ter que encontrar parceiros. O que eu cobro numa prova OSCE? Depende do que eu estiver ensinando. Se eu estiver ensinando histologia, a prova OSCE pode ser que recursos que ele usa para reconhecer, um linfócito. Vamos falar de uma coisa que todos nós fazemos juntos, né? Mas eu preciso, se for só para ele reconhecer um linfócito, eu posso fazer uma prova mais simples de slides, né? Então, eu vou ter que aplicar isso num contexto clínico, para entender. O aluno do primeiro ano, como eu, no primeiro ano, não sabia porque eu estava tendo aquelas aulas de histologia. Mas quando eu coloco no contexto clínico, e quero lembrar para vocês que um dos nossos médicos, que foi meu professor de semiologia, recentemente teve um diagnóstico de linfoma, identificado por um dentista. Foi um dentista que, ao examinar a gengiva dele, percebeu uma alteração, que eu acabei de falar para os residentes, eu sou péssima em saúde oral, mas esse dentista tem uma formação muito boa, identificou, fez uma biópsia, confirmou que é um linfoma, e o professor está aí com um tratamento findado já e com a sua vida que vai continuar após tudo isso. Então, se eu puser esse caso, e aí o que será que ele identificou? Um linfócito. O que é um linfócito? O que é um linfoblasto? E assim por diante, vai ser muito estimulante para ele continuar no curso, né? Ou se interessar em estudar e não fazer como muitos de nós que não lembra do que teve lá nos primeiros anos da graduação, ou a gente ficar horas explicando por que eles fazem isso. O Clinical Evaluation Exercise, aí eu já estou para anos mais avançados, então, mas eu posso fazer isso na semiologia, que é dada no segundo ano. Eu posso vê-lo, tirar uma história de um paciente
De um modo geral, a gente só faz isso a partir do 4º ano, quando ele já tem uma capacidade de raciocínio clínico. Enquanto que o OSCE, nós fazemos OSCE para o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º ano. O 6º ano faz OSCE, o 6º ano faz Clinical Evaluation Exercise. O 6º ano e o 5º ano fazem múltiplas mini entrevistas. As múltiplas... vamos falar primeiro da 360. 360, vamos supor aqui no meu ambulatório onde eu estou agora, no meu não, no ambulatório de clínica médica. Nós temos uma equipe de enfermagem, assistente social e temos também a psicóloga. Todos esses profissionais podem avaliar, e os farmacêuticos clínicos podem avaliar os médicos do 5º ano, os estudantes que estão estagiando aqui, bem como os residentes de clínica médica. Com um olhar diferente do meu e somatório. Isso é tão enriquecedor e garante tanta melhoria do ponto de vista profissional para esse colega. Claro que todo mundo precisa ser preparado e treinado, que ninguém vai falar do cabelo, do corte do cabelo, do tom de voz. Nós vamos nos ater aos aspectos daquele profissional que está sendo avaliado. Então, eu acho que essas 3 modalidades, OSCE, de um jeito simulado, Clinical Evaluation Exercise, que se dá à beira-leito, à beira da atividade. Como é que é isso? Senhora professora Anistela, você me permite, na sua consulta agora, avaliar a doutora Vânia que vai te atender? Permito. Aí eu fico lá com o meu instrumento padronizado, que pode estar impresso, que é o que a gente tem aqui, ou está no tablet, que é meu sonho de consumo. Então, a gente vai lá e eu começo a observar como a Anistela te chama, te recebe, como a Vânia chama a Anistela, atende, explica que linguagem que ela usa, quantas vezes ela interrompe a Anistela, porque é uma das maiores queixas dos pacientes na área médica, eles não conseguem falar, porque um cara como eu, e muito tempo de prática, a gente reconhece o padrão e já sai, então vou pedir isso, volte assim que você tiver tais exames. Ele sai para discutir o caso, eu acompanho e continuo vendo como é que ele passa o caso. Que olhar foi esse que ele teve? Ele conseguiu entender a demanda do paciente ou ele só está preocupado com algo que é muito importante, mas ele está excluindo a demanda do paciente? Porque se eu não conseguir casar as duas coisas, eu não vou conquistar esse paciente e ele não vai aderir à minha terapêutica, né, ou à minha proposta. Como é que ele conta para o paciente de volta na sala tudo aquilo que foi planejado, o planejamento diagnóstico terapêutico? Então, eu vou contar uma situação que é muito interessante, vocês vão entender. O paciente em discussão naquele dia tinha uma situação que exigia uma internação. E o residente conseguiu o leito naquela hora. Ele voltou esfuziante para o consultório. Consegui! A senhora vai ser internada no Hospital das Clínicas. Quase como se você conseguiu um bilhete premiado. A paciente abriu um choro. E ele ficou chocado, sem entender. Como assim? É o sonho de consumo de todo mundo, ser internado. Não tem vaga no serviço público, ainda no HC das críticas, como eu brinco, né? E aí, só nessa hora, o avaliador teve que fazer uma intervenção, porque o avaliador vira, eu aprendi com os residentes, um cone, porque não é um poste, porque poste tem função, ilumina, cone só atrapalha. Então, o avaliador é um cone, ele não fala, ele não se manifesta, a menos que ele perceba que o paciente está correndo risco, qualquer risco. Nesse caso, era um risco emocional, ela estava... E aí, tivemos que interromper a avaliação. Mas isso é muito impactante para o colega, né? Porque ele estava olhando de uma perspectiva muito boa, só que esqueceu que aquele é um ser que tem uma vida, que tem... Então, internar é bom para quem? Como eu sempre falo para eles, cara pálida, né? Para ninguém, mas quando é necessário, é necessário. O MMI, para sair dessas 3 avaliações, no 360, nunca, na minha opinião, nunca é muito forte, mas quase sempre,
o outro profissional consegue enxergar e agregar coisas que eu não consigo, eu não enxergo. Porque eu sou enviesada, gente. Eu sou uma pessoa que tem uma limitação na vida. Meu óculos é de médica. Quando a assistente social, quando a psicóloga, quando a enfermeira observam, elas contribuem com muitas outras coisas. Eles contribuem com muitas outras coisas. O MMI tem outro foco, numa avaliação mais de provocação de valores. Conhecer essa pessoa e ela também perceber os seus valores e como esses valores e como ela se encaixa no mundo interfere na prática profissional de um modo determinante. Não é só assim, eu sou corintiana, então tudo bem de atender um palmeirense. Eu estou brincando, né? Mas assim, é importante saber. Temos colegas muito bons aqui que me ensinam e me fazem refletir que ter preconceitos todo mundo tem, mas cuidado que você não pode discriminar a partir dos preconceitos, porque isso pode determinar prejuízo para aquele cidadão ou para aquela cidadã. Então, o professor, eu não sei se eu respondi, né, Anistela? Porque já tem uma pergunta. Excelente. Tem uma pergunta agora do professor Marco Antônio. A professora Anistela escreveu. Marco Antônio, eu já vou falar, mas eu queria só dizer, professora Anistela, que você escreveu uma coisa ali em cima fantástica, que eu sempre gosto, sempre alguém me pergunta. Tá bom, você está avaliando se ele sabe fazer. E você está avaliando se ele sabe? Sabe. Porque quem sabe fazer, sabe. Pode ser que não saiba explicar direitinho, defina um linfócito, mas ele sabe o que é um linfócito, para que serve e por que ele existe dentro da nossa corrente sanguínea e da nossa medula óssea. Quem não sabe, não faz. Quem tem ótimas atitudes pode não saber. Isso é o famoso charlatanismo, a gente identifica rápido, né? A gente percebe isso quando você põe um ator fazendo o papel de um profissional de saúde, ele pode ser muito bem treinado, mas faça uma pergunta que você vai perceber que ele não sabe como sair daquela situação. Professor Marco Antônio, o maior gargalo é definir o que eu quero primeiro naquela avaliação do OSCE e depois o resto para mim não é gargalo. Sabe por quê? Trabalhando e ter uma equipe que te ajude. Porque com essa equipe você consegue os materiais. Existem manequins caríssimos, fantásticos, laboratórios de habilidades brilhantes. Cada escola afora nesse país, se não for pública, claro, tem os melhores manequins para treinamento. Entretanto, eu posso garantir para você, Marco Antônio, que é possível fazer com que a gente dispõe, que eu chamo modelo Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. A gente já fez acontecer aqui com bexiga de festa infantil, farinha. Então, a criatividade que a professora Roseli disse que se exige de todo profissional, né? Bexiga infantil, farinha, um gravador e uma gestante, nós construímos várias bexigas, né? Pelo menos 2, e mais de 1 quilo de farinha. Nós construímos uma barriga de grávida. Construímos com aquelas bexigas mais longas a coluna do feto, com a menorzinha a cabecinha do feto, com o gravador comprado na 25 de março. Gravamos o batimento cardíaco fetal, a gestante vestia aqui, um de nós vestia aquela barriga, colocava um colã também do 25 de março, bem baratinho, escondia o gravador fora da maca e quando o estudante aproximava o ultrassom, o sonar, na posição correta, disparava o gravador. E saía lá, 140 batimentos por minuto. E ele tinha que dizer, no final, ele tinha que concluir se aquela consulta, no 6º mês de gestação, 7º, que a gente planejasse, era de uma criança e de uma mãe saudável, se tinha alguma consideração a fazer, percebe? Do mesmo modo, eu me diverti muito, porque eu queria fazer cirurgia, porque tira com as próprias mãos a doença, mas eu sou péssima
do ponto de vista cirúrgico, eu me diverti muito, professor, operando 60 bonequinhas compradas na 25 de março, introduzindo nas costas delas um peso de 3,5 kg para que o estudante, no dia seguinte, fizesse a avaliação de um recém-nascido normal. O MEC comprou recém-nascidos normais, manequins importados, muito melhores do que as bonequinhas que nós compramos na 25 de março. Mas o resultado foi o mesmo. Então, os gargalos vêm só da gente ter, como que eu posso dizer, treinamento para fazer a prova, né? A professora Anistela sabe fazer isso bem na Odonto, acho que o Rodrigo, lá da Suprema, faz muito bem, e acho que outros de vocês já escreveram aí que tem essa experiência. Excelente, muito, muito bem colocado. Quer dizer, tem as questões de selecionar, né, as atividades ou procedimentos que realmente sejam relevantes, né, para a prática clínica, depois a logística de montar, você precisa de um espaço grande para poder montar as estações, você precisa de um envolvimento de todo o corpo docente, porque você tem que ter avaliadores, né, você tem que calibrar os avaliadores, não é isso? Exatamente, treinar os avaliadores. E se você não tiver atores profissionais, você vai, né, improvisar, né? Lá a gente não tem atores profissionais, a gente improvisa. E até a posição joelho a joelho, que é a posição de atendimento do bebê, a gente faz com um boneco, entendeu? E assim vamos, né? E aqui, assim, a minha surpresa é que os profissionais administrativos aqui do hospital se oferecem muito para serem esses atores, aspas, aí, com respeito aos atores, porque eles entenderam a lógica da avaliação prática. Então, eles compreendem que isso melhora a prática profissional futura, o que vai ser um benefício para todos, inclusive para ele próprio, um dia sendo o paciente daquele profissional em formação, né? Eu acho assim, eu escrevi uma vez e falei lá na congregação da faculdade, a prova prática, agora é claro, né? É muito diferente de fazer um teste, que eu vejo que os professores gostam, e hoje então que é eletrônico, já sai o resultado no final. Mas o empenho é grande de parte da equipe de professores para planejar, executar. A professora vai escrever isso mesmo, os ingredientes são criatividade, vontade, planejamento e tempo, disponibilidade, e isso para quem... Eu sou uma docente de dedicação exclusiva. Então, é claro, meu centro emocional está aqui colocado, e eu tenho um tempo para isso. Mas, professora, eu já passei horas e horas aqui para além do que eu sou contratada, porque eu acreditei nessas mudanças. E eu acho que hoje eu não preciso mais me esforçar tanto. Eu até me sinto um pouco sendo tratada como idosa, assim, sabe? Ah, não, professora, já é tarde, vai, a gente se vira aqui. E os jovens fazem isso com muita propriedade e agilidade, sabe? Se alunos de pós-graduação, residentes, são pessoas que se dispõem muito para ajudar. A professora Anistela sabe que a gente fez uma... Acho que até você veio, não lembro mais. Mas agora, na transição de remoto para presencial, os estudantes de medicina do segundo e do terceiro ano estavam com a convicção de que eles não serão profissionais como os outros que fizeram pré-pandemia. E nós fizemos uma avaliação prática deles. Professor, eu fiz a avaliação de manhã e de tarde, todos os dias de uma semana. E eu posso garantir para vocês que eu não tenho mais a mesma vitalidade de quando eu comecei essa história há 20 anos. Sexta-feira à noite eu achei que eu estava com Covid, mas eram dores no corpo de quem é idosa e ficou muito tempo em pé. E eu dava feedback ao final de cada rodízio. Nós fizemos 5 estações para eles. A professora Anistela falou, precisa de um lugar grande. Como eu só dispunha de 5 espaços, eu tive que fazer 5 vezes ao longo da semana, de manhã e de tarde, porque era o que tinha disponível. E eu precisava de grupos menores para poder conversar, olho no olho. E a gente criou uma estação, professor, que chama de descanso. Mas nessa estação é entrevisto quem está fazendo a prova prática. Fico perguntando algumas coisas. Então,
ali você pode usar para muitas coisas, para inquéritos, para avaliação da sua disciplina, do outro colega. Então, é muito rico, vale a pena, assim, vale cada gota de suor que a gente cria, que a gente sua. Não, professora, deixa eu só fazer uma pergunta. O que eu fico pensando é assim, a gente teve com o pessoal na Inglaterra e para eles já era coisa mais normal fazer isso. Então, quando a gente conversava com eles, mas como é que foi esse processo? Como é que vocês mudaram? Como é que muitos deles já nem participavam, não sabiam como isso tinha acontecido. Então, eles falavam, não, Marco, mas o aluno já entra aqui sabendo que é assim. Para avaliar o aluno, para poder fazer medicina, para poder fazer odonto, se o aluno não tiver perfil, ele pode ter o dinheiro, mas ele não entra. Ele pode ter nota, mas ele não entra. Né? Então, às vezes, o aluno já tem que ter feito um estágio de serviço público, já tem que ter acompanhado o médico em algum lugar. Então, assim, começa muito antes. Agora, o que eu fico imaginando, morro de vontade de começar a implementar algumas coisas assim, mas, por exemplo, eu sou professor da básica. Quando eu começo a fazer algumas perguntas para associar conhecimento básico com clínico, já sente algumas pessoas assim, mas como você está perguntando coisa da minha disciplina? Ah, perfeito. Aí eu fico pensando assim, né? Como é que é esse processo para você poder fazer o curso se transformar naquele monte de conhecimento isolado, né? Em você ter uma avaliação onde todo mundo tem que estar envolvido e que não é que você está querendo saber se o fulano está ensinando ou não está ensinando. Você quer saber se o aluno conseguiu compreender qual é o papel dele naquele processo, né? Como ele deveria participar daquilo. Né? E aí, assim, eu acho que entra um monte de coisa. Não só o ócio, mas, por exemplo, o interprofissionalismo e outras coisas que talvez a gente não aprenda do jeito que a gente deveria, ou talvez a gente não ensine também do jeito que a gente deveria no curso. Né? Aí eu fico pensando assim, vocês participaram desse processo de implementação, né? Como é que foi essa transformação? Né? Onde estava ali? Qual é o pulo do gato? Eu poderia elegantemente dizer, excelente as suas colocações, excelente, fantástico. Eu poderia dizer elegantemente para você que é uma construção, mas na verdade não. Você vai e faz e vai construindo, sabe assim? Eu falo assim, todo mundo me perguntava isso, mas espera aí, isso aqui é da área cirúrgica, isso aqui é da área, sei lá qual. Exatamente isso que a gente também precisa quebrar, não é, professor? Então a avaliação também vai desconstruir essa coisa da disciplina, isso é meu, isso é seu. E não é fácil, você consegue amigos, mas alguns inimigos nesse processo. Mas depois a gente volta a ser amigo. Eu só posso te garantir isso. Alguns conseguem fazer isso de uma maneira mais gentil e simpática. A professora Yolanda Tibério, que é uma diplomata, a professora Aristela é uma diplomata. Mas outros são que nem eu falo, nós vamos fazer. E depois a gente vai... Eu costumo dizer que é colocar um avião no ar e depois ir pondo um motor, porque senão a gente não sai do lugar, sabe? Agora, você começa com quem é mais próximo de você, com quem vai falar, achei interessante aquilo que você fez na sua aula de básica. Vamos fazer junto? Aí você convida, vamos fazer. Ótimo, é da sua área mesmo, vamos fazer junto, porque eu também não sei isso direito. E é legal quando essa pessoa se junta a você. Aqui nós tivemos já uma evolução que muitas questões, vamos chamar assim, elas são construídas por 3, 4 disciplinas diferentes. Então, por exemplo, tireoide vai entrar a patologia, a cirurgia de cabeça e pescoço, a clínica médica, a pediatria, com seus olhares e suas demandas diferentes. Sobre o que você aprendeu, é ótimo que você aprendeu na Inglaterra, eu apanhei muito nos congressos internacionais quando eu falava que eu estava apresentando um OSCE. Porque lá fora do Brasil, as coisas são padronizadas, recebem um rótulo e não pode sair daquele formato. O que a gente faz, eu aprendi que o melhor jeito não é falar que a gente faz OSCE, a gente faz prova de habilidades clínicas simuladas, simulação por simulação, tá? Porque um OSCE, a Unifesp fez assim durante muito tempo um verdadeiro OSCE. O que é isso? Qual é a diferença? O OSCE, como os europeus conhecem,
passe um catéter venoso central, funcione uma artéria. São habilidades bem pontuais. Nós achamos e fazemos assim, contextualizamos numa situação clínica, mesmo que tenha um componente da área básica, vai entrar num contexto clínico. Então, eu lembro de uma questão maravilhosa que foi feita aqui há muitas mãos, que era um caso de tuberculose numa família, que daí vai junto à atenção primária em saúde, desde a área básica até a atenção primária em saúde, o que fazer com essa família, e o estudante tinha que lembrar do que faz abaixo de 7 anos, e assim sucessivamente para as crianças da casa, o pai e a mãe, certo? Nós já avançamos naquela questão atitudinal, apresentar famílias com formações mais modernas do que aquela que a minha geração aprendeu. E observar a reação do estudante frente a uma família que tem 2 pais, 2 mães e assim sucessivamente. Outra coisa que a gente faz é colocar um médico negro, um médico que tenha algum tipo de defeito físico, para saber como é que esse estudante se comporta diante dessa situação e para discutir com ele depois, que isso, na verdade, a avaliação antecipa a vida, né? Porque nós vamos viver essas situações, então isso é bem interessante. Acho que você fez observações muito vivas e a gente pode dizer que, assim, caminhando que a gente foi construindo o caminho. Mas eu quero ouvir os outros colegas que tiveram essa experiência. Excelente, professora Patroa. Tem mais uma pergunta e um comentário do nosso colega, professor Fábio. Obrigada, Marco. Excelente sua colocação. E aí, estamos chegando ao nosso tempo, né? Podemos, numa próxima oportunidade, retomar. Esse tema é extremamente cativante, né? Então, tem uma pergunta aqui do professor Fábio, né? Que agradece essa abordagem do tema, que ele considera muito relevante, e ele fala sobre a leitura que ele fez. Não esqueçam de registrar a frequência, a presença, por favor, até para depois ter o certificado também. Ele leu na Revista Brasileira de Educação Médica um artigo sobre um protótipo de simulação em 3D de uma avaliação do tipo OSCE. Se você acha válida essa iniciativa do acesso à distância. Essa é a nossa meta agora, né, professora Anistela? Porque nós começamos uma disciplina eletiva aqui na USP, que é interdisciplina, interinstituições, envolve aí 6 profissões diferentes, pelo menos, mas acho que tem mais até, 6 nessa primeira caminhada. Bem naquele instante da pandemia, onde tudo estava remoto, e o nosso desafio colocado pela Pró-Reitoria de Graduação, então, era exatamente desenvolver outras modalidades de avaliação que permitissem isso, inclusive à distância. A professora Anistela é mais habilitada que eu para responder isso, porque e tem um professor lá na FOP da Unicamp, né, professora Anistela, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba / Unicamp, que fez uma demonstração. Vocês, não sei quantos de vocês aqui presentes estavam, a Anistela, a Vânia e eu estávamos com certeza, que eu fiquei maravilhada, né? Ele usa realidade virtual aumentada para que os aprendizes sejam avaliados em momentos de procedimentos cirúrgicos ou odontológicos, né? E acho que ali ele estava tratando de alguma coisa de gengiva, professora Anistela. Era dentística, né? Era preparo cavitário com simulador. Eles têm lá já o simulador, né? Que a gente até depois pode visitar e conhecer melhor como é que eles têm explorado isso. É caro, não é barato, né? Então, nem sempre está ao alcance de todas as realidades ainda, né? Mas cada vez mais a gente vai precisar usar a capacidade de inovação nossa para desenvolver essas alternativas, né? Nessa disciplina que eu comentei, o nosso grande desejo, e a gente não vai desistir enquanto não conseguir, é produzir simuladores nacionais, porque tudo isso é importado. O professor lá da Unicamp
campus de Piracicaba, ele conseguiu verba internacional, não foi? Para trazer aqueles totens de simulação de realidade virtual 3D. Muitas instituições do Brasil já possuem esses aparatos, mas é o que a professora Anistela disse, ainda é muito caro. E nós trabalhamos com a professora Roseli e outros professores da Poli no sentido de tentar conseguir isso e desenvolver isso. E a professora Anistela estava nos provocando a escrever o artigo, temos que escrever, e o grande ponto dessa disciplina foi observar que os estudantes estão à nossa frente, eles têm competência para isso, sabem fazer isso, trabalham muito bem juntos, com conhecimentos diferentes, podendo progredir para chegar nesses protótipos que nós queremos desenvolver. Por exemplo, nós estamos trabalhando mais diretamente, a professora Anistela está nesse projeto também, numa luva, são dedinhos que eles fizeram na impressora 3D da Poli, que a gente chama luva de feedback, que a ideia é conseguir alimentar por meio de um simulador a ser desenvolvido, que o estudante, ao colocar aquela luva, sinta, eles já conseguiram fazer isso, viu? Não as outras coisas que a gente quer, mas isso já foi feito, perceba uma arritmia cardíaca, simula uma arritmia. Então, ele está vendo um pulso regular e, de repente, ele sente um pulso arrítmico. Isso é sensacional, né? A professora Vânia está falando de um simulador japonês. Sim, esse manequim, professora, ele chora, ele geme e é desesperador quando ele começa a ter dor, assim, mas eles custam muito caro. E o que os estudantes da Poli, eu visitei um laboratório de habilidades com eles achavam que era muito parecido, não sei, que eles tiveram um sonho de que era bem igual ao ser humano. Eles falaram, mas é um boneco que sai uma lágrima falsa. Eu falei, claro, mas quando você está no processo de simulação, isso tem um impacto enorme, né? É isso aí. Professora Patrô, excelente, muitíssimo obrigada. A gente sabe que a sua agenda não é brincadeira, né? É uma dedicação aí no ambulatório enorme, o seu trabalho fantástico durante toda a pandemia, né? Que atendeu aí dentro do HC de forma maravilhosa. Seu papel na formação de médicos é incrível, é uma professora que todos amam e com quem a gente aprende muito, né? Então, assim, uma satisfação imensa, uma honra ter podido contar com a sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que essa gravação ainda vai ser muito assistida, né? Além das pessoas que estiveram presentes aqui, né? Então, agradecer demais e passo, antes de passar você para o encerramento, passo para a professora Vânia, se quiser também. Então, agora consegui abrir a minha câmera aqui. Muito obrigada, Patrô, por mais esse momento tão gostoso com a gente, tá? Eu vejo que na Odonto a gente fala bastante sobre avaliação de competências clínicas, mas, como você disse, nós precisamos respirar fundo, criar coragem e começar, né? De forma assim mais ampla, mesmo sabendo que tem centros, tem instituições que já fazem isso de forma muito adequada, para que a gente possa atender às nossas diretrizes, né, que estão vigentes, que são relativamente novas. Nós precisamos pensar, mudar a forma de pensar institucional dos cursos, né, para que hajam movimentos nesse sentido. Então, muito obrigada pela tua presença e também um agradecimento muito especial à Ana Estela por ter mediado essa sessão e a todos que estiveram conosco, né? Lembrando mais uma vez de registrarem a presença. Obrigada. Professora, não sei se eu já posso falar, mas eu que agradeço. É interessante quando você passa por essa série de desafios
E depois tem essa oportunidade de compartilhar com as pessoas, daí tudo faz sentido, sabe? E só faz sentido a gente estar na universidade se for possível fazer depois essa troca. Então, eu agradeço de novo as palavras gentis da professora Anistela, mas eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu faço o que eu gosto, sou livre docente, então quase ninguém me impede de fazer as coisas, sabe? E tenho um grupo enorme de pessoas que acredita e sonha junto, e faz acontecer esse sonho. Como eu disse e repito, nem sempre todos vão sonhar do mesmo jeito, e alguns vão, muitas vezes, tentar obstruir o seu caminho, mas eu tenho certeza, porque isso o tempo me mostrou, que essas pessoas voltam e te dizem, não, eu queria te dizer que eu errei. Então, numa dessas oportunidades, foi na região norte do país, na noite que eu cheguei lá, nós fomos fazer o encontro para capacitar os professores, iniciar a mostrar para os professores da Faculdade de Medicina daquele estado como é que era essa questão da prova prática. Por quê? Porque o mais antigo professor de lá, já estava convencido e me pediu para ir com o meu grupo aqui de jovens médicos capacitados. E, de imediato, um professor levantou a mão e falou, isso não vai dar certo, exatamente o que nós ouvimos em Brasília por ocasião do Revalido. Ao final do tempo de avaliação dos estudantes, e vendo a reação dos estudantes, isso que é mais interessante, esse professor veio e me pediu desculpas e disse, a senhora estava certa e eu errado. E o que eu ouvi na primeira prova prática que a gente fez aqui? Professora, queria te dizer... professora, relaxa. Eu queria te dizer que era assim que a gente queria ser avaliado sempre. E não de uma maneira pasteurizada, onde a nota varia de 7 a 10 e o professor nem sabe quem fez e quem não fez. A gente se reúne em algum lugar para fazer algumas coisas. Responde as mesmas perguntas. Tinha a professora aqui... e disciplinas que a pergunta era a mesma décadas, né? Variava talvez a forma de correção. Então, primeiro, OSCE, CIEX, avaliação 360. Os estudantes, os avaliandos gostam muito, e os professores, nos países desenvolvidos, que produziram artigos científicos a respeito, são muito satisfeitos com os resultados. Então, em resumo, vale todo o empenho, porque o resultado é muito satisfatório. Sempre pensando numa coisa, na sociedade que nós vamos servir. E é só esse o mote que nos move aqui. Né? Então, acho que vale a pena sim. Então, eu fico à disposição, a professora Anistela sabe odonto, eu não sei nada. Gente, eu falei para os residentes, eu vou para uma reunião com o odonto, se eles me perguntarem qual é o nome dos dentes, eu não sei. Vocês não querem me falar isso? Ai, professora, que vergonha. Eu falei, o que eu posso dizer? Mas vou falar para eles que vocês foram muito gentis e acolhedores comigo e não fizeram nenhuma pergunta que eu não conseguisse, que eu passasse vergonha. Professor Fábio, você fez uma pergunta sobre 360? Sim, professor, cuidado, a equipe tem que estar entrosada. Não pode haver... como que eu posso dizer, mágoas para serem colocadas para quem está sendo avaliado. Então, quando eu percebo que tem alguém muito ainda não entender qual é o objetivo da avaliação, que não é condenar ninguém, se alguém cometeu alguma falha, esta falha tem que ser conversada e encontrado o caminho de resolução, e não no momento de uma avaliação 360. E aí a gente até suspende, assim, eu tenho um outro ambulatório aqui, onde eu falei, ainda não estamos maduros para fazer a avaliação 360, que está tendo ainda muito Fla-Flu ou Palmeiras versus Corinthians entre as equipes A e B, para ser ética, tá bom? Obrigada, gente. Professora Anistela, eu quero te agradecer muito por todas as oportunidades. Ontem eu fiquei pensando, puxa, a Anistela é uma guerreira, né? A gente não escreveu nada, ela foi e falou, ei, vamos escrever os artigos. Vamos escrever. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Fechou com chave de ouro. Belíssimas reflexões. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Obrigada a Beno, professora Vânia, a todos os participantes.
ótimo feriado, boa Páscoa para todos. Mas ainda tem amanhã, pessoal. Aula de manhã. Amanhã tem trabalho ainda. Valeu.